Hoje é dia de Papo Cabeça, um assunto bem sério. A gente está falando sobre álcool. Muitas vezes você acha que está bebendo socialmente, que não depende do álcool, mas essa pode não ser a sua verdade ou a verdade de alguém da sua família. Então a gente está aqui orientando você, aprendendo junto com você. Ele veio de São Paulo, ele que é especialista nesse assunto de drogas e álcool, nacionalmente conhecido, tem um trabalho fantástico. Dr. João Paulo Lutufo, que é médico, está aqui para nos orientar, Luquinha. Solange, eu estou com uma participação, pode ser aqui, Gabi, rapidinho aqui para vocês? Pode ser ou não? Claro. Estou com uma participação aqui. Esse nosso amigo, ele comenta que assiste sempre o programa, né? E que ele é alcoólatra em recuperação. E diz que ele falava assim antes, né? Que ele parava quando ele queria. Assim, eu consigo parar quando eu quero. Só que ele percebeu que não estava muito assim, né? Não era bem assim. Tá 2 anos sem álcool, 4 meses sem fumar. Ele diz que dormia bêbado e acordava para beber. Como que a gente pode, de repente, alertar quem está do nosso lado e é alcoólatra? Como que a gente pode ajudar a pessoa a enxergar isso? Na situação dele aqui, ele não comenta como aconteceu isso. Mas quando ele percebeu, ele procurou ajuda. Tem como quem está de fora ajudar? A melhor maneira de ajudar se chama aconselhamento breve. Aconselhamento breve significa o quê? Gastar alguns minutos, todo santo dia, conversando alguma coisa sobre a prevenção de droga. Então, todo jovem fala, quando eu quiser parar, eu paro. Sim. Isso você ouve sempre, em relação ao tabaco, álcool, maconha, crack. Quando eu quiser parar, eu paro. Mas quando ele vê, ele já é um dependente, ou de álcool, ou de nicotina, ou de THC da maconha. Então, essa frase é muito importante, muito significativa. Cuidado que muita gente, quando quiser, não consegue mais parar. Então, o que a gente tem que fazer do ponto de vista pediátrico? Eu tenho que tolerância zero para o cigarro e para a maconha e tolerância zero para o álcool até os 18. Seria 21, como nós já falamos. Mas se a gente ficar com 18 aqui, nós já estamos felizes. Já está no lucro. Está no lucro. Por quê? 60% está experimentando o álcool antes dos 17 anos. Okay. 60% dos jovens. E quando a gente fala em álcool, doutor, existe alguma liberação de algum tipo de bebida? Porque às vezes fala, é uma cervejinha. É uma taça de vinho. Existe algum tipo de liberação, não? O grande problema é que na propaganda da bebida alcoólica, a cerveja ficou fora. Sim. Quer dizer, lá no Congresso colocaram lá 16 graus Gay-Lussac. Então, abaixo disso, a cerveja tem 5, 6 graus Gay-Lussac. Então, a cerveja é considerada refrigerante na lei da propaganda em relação à bebida alcoólica. Esse é o grande problema. Por que a primeira coisa que diminuiu o tabagismo aqui no Brasil foi retirada da propaganda. Sim, sim. E o álcool, você não consegue mexer nisso. Né? O lobby do álcool é muito grande. Então, isso já está sendo batido na cabeça da criança. Um garoto de 8 anos perguntou para o pai, pai, o que é ser brameiro? Porque a propaganda dizia que o sucesso é porque eu sou brameiro. Isso dizia lá o jogador de futebol. Então, a bebida alcoólica está na cabeça da criança desde cedo. Então, uma das coisas é evitar a bebida alcoólica em casa, pelo menos o excesso. Seja ela qual for. Né? Seja ela qual for. Bom, e a gente falou no começo do programa, né, Luquinha, que o álcool é porta aberta para muita desgraça, inclusive para as drogas. Pois é, a gente até conversou com o Cláudio Lopes, que veio com muito carinho aqui conversar com a gente. Olha, desde os 4 anos de idade, ele já sabia qual que era o gosto da cerveja. E o álcool realmente fez parte da vida dele por muitos anos, até quase destruir a sua família. Olha só. Por volta de 3, 4 anos, meus tios molhando minha chupeta no copo de cerveja deles. Posteriormente, 4 ou 5 anos, comecei a tomar golinhos de bebida alcoólica no copo deles e conforme eu fui crescendo, já no início da adolescência eu comecei a ter contato com álcool, sendo que o meu primeiro como alcoólico foi aos 12 anos. Quando eu busquei o álcool pela primeira vez, era para tentar esquecer mesmo de problemas, de traumas, abusos, esquecer das minhas escolhas erradas. Esquecer das escolhas erradas de outras pessoas que recaíram sobre a minha vida. Então, eu achava que o tempo resolveria os problemas. Então, toda vez que eu tinha um problema, seja ele qual for, eu fugia para o álcool, para a droga, para não ter que enfrentar a situação. Eu estava já como usuário de crack, do final de 2006 e o ano inteiro de 2007. Quando foi na véspera de Natal de 2007, eu estava fazendo compras de Natal num shopping e
Eu estava consumindo drogas no estacionamento do shopping. Nesse dia minha esposa não aguentou mais, depois de tanto sofrimento, e nesse dia ela me mandou embora de casa. E nesse dia, passando esse fundo de poço, parece que deu um estalar, assim. Eu finalmente comecei a perceber muito nitidamente as consequências das minhas atitudes. E nesse dia, eu cheguei para Deus e falei: Deus, se você existe, me ajuda ou me mata, porque eu não consigo mais viver desse jeito. Para quem acha que está no fundo do poço, que não tem mais esperança, eu quero dizer que existe sim esperança. Que hoje eu tenho alegria em compartilhar isso com as pessoas que estão passando o que eu passei. Porque eu não digo para eles: eu imagino o que você está sentindo. Eu digo: eu sei exatamente o que você está passando. Mas eu sou hoje um exemplo de esperança. Que se Deus pode fazer na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Obrigada por você ter dado esse exemplo e aberto o seu coração. Doutor, a gente viu que esse nosso querido amigo, que graças a Deus se livrou do vício do álcool, ele teve um trauma, que foi a separação, ele teve um choque de realidade. Esse choque de realidade sempre serve ou algumas vezes não, é preciso ajuda de fora também? Às vezes é preciso ajuda de fora também, mas esse choque é um dado importante, né? Em relação a qualquer droga. O que eu chamo a atenção nessa entrevista, nesse depoimento dele, é que ele começou precocemente. Então, a cerveja, provavelmente o vinho, ou seja, a bebida alcoólica, fazia parte da família. Muito forte isso, né? Você molhar a chupeta ou colocar álcool na mamadeira de criança, né? A Luísa diz que põe para acalmar o filhinho dela, molha a chupeta no vinho. Pois é. Então a bebida alcoólica está em casa. O outro dado importante que ele falou 12 anos já tive o primeiro coma alcoólico. Eu sou pediatra, pneumologista, eu gosto de asma, bronquite, etc. Mas eu tenho no meu consultório 6 casos de coma alcoólico aos 14 anos de idade. 6 casos. Que é a fatídica festa de 15 anos, que os pais servem bebida alcoólica, tá? Mas os garotos não estão maduros para lidar com esse tipo de coisa. Então, não estamos falando de tomar glicose no pronto-socorro, estamos falando de coma alcoólico. Então, isso é muito forte. E os pais, às vezes, levam isso meio na brincadeira, como se fosse a primeira vez que ele está tendo alguma coisa. Às vezes, o pai quer me contar a primeira vez que ele ficou alcoolizado, o pai. Acha orgulhosamente que isso é uma transição de fase. Então, esse precisa tomar cuidado. A hora que você tem um coma alcoólico, você está lesando o cérebro. Você tem hipoglicemia, você lesa o cérebro. E você não tem a percepção dessa lesão que vai aparecer mais para frente. Ok. Daqui a pouquinho a gente vai ver quais são os sinais de que a pessoa está se tornando dependente. Agora a gente muda um pouquinho o assunto também. Você sabe o que é ceratocone? A gente pode aprender agora, então, nesse quadro tão bacana de Olho no Olho. Olá. Meu nome é Alberto Signo, eu sou oftalmologista aqui do Instituto da Visão e hoje para o quadro de Olho no Olho gostaria de falar de um assunto que eu considero muito importante na minha especialidade, que é a ceratocone. A ceratocone é uma alteração da córnea que pega uma faixa etária muito importante, do adolescente até os 20 e poucos anos de idade, portanto é uma fase muito ativa de aprendizado. A ceratocone é uma alteração no colágeno da córnea, que é o que forma, teoricamente, essa parte anterior do olho, que seria a nossa lente principal do olho, e que vai acabar mudando o formato dela, junto com o estirão de crescimento, comprometendo a visão. E o diagnóstico é muito simples, então assim, qualquer criança, teoricamente, deveria por volta dos 7, 8 anos de idade fazer um exame mínimo, vai começar a ter a parte da alfabetização, a escola vai exigir um pouco mais do aprendizado, e você assim que percebe algum tipo de dificuldade, ou mesmo que seja um grau mínimo, e fizer um exame do formato da córnea, esse exame é conhecido como topografia de córnea, você consegue diagnosticar em fases precoces o ceratocone. Se você identificar numa fase anterior ou uma fase precoce, você, através de um tratamento que se chama de crosslink, você consegue endurecer essa córnea. Porque a tendência dessa córnea é ter um colágeno mais molenga, digamos assim. Então, uma córnea mais flácida, que ela tende a ficar bicuda. Daí que vem o termo ceratocone. Quer dizer, cerato vem de córnea e cone do formato que ela faz. Então, se você conseguir evitar uma deficiência visual futura, isso é extremamente importante. E uma vez que o ceratocone avance para fases, digamos assim, finais,
Então esse tratamento é muito difícil, são lentes de contato rígidas, de difícil adaptação, não impossível, mas muito mais complicado do que você simplesmente usar um óculos. Então essa foi a dica de hoje. Até a próxima! Como dissemos há pouco, vamos agora direto até Curitiba, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, frente a frente, mais uma vez, a segunda vez, com o juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Quem está com a gente no telefone é o repórter Douglas Santucci, que vem acompanhando com muito primor toda essa cobertura. Douglas, muito boa tarde. O depoimento já começou? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos que nos acompanham. Está para começar o depoimento do ex-presidente Lula. Nós temos aqui na capital paranaense, então, a região toda isolada. O ex-presidente Lula chegou há cerca de 15 minutos, pouco antes das 2 horas da tarde. Ele já subiu para a sala de audiências, que fica no segundo andar da Justiça Federal aqui no Paraná, e a qualquer momento pode começar, então, essa audiência. O interrogatório do ex-presidente Lula, a oportunidade que ele tem de responder a todas as dúvidas que cercam 2 questões principais, envolvendo a empreiteira Odebrecht. Uma delas é a compra de um terreno de 12 milhões de reais em São Paulo para a construção de uma nova sede do Instituto Lula, e a segunda é a compra de um apartamento vizinho ao do ex-presidente em São Bernardo do Campo. Os imóveis teriam sido bancados pela empreiteira Odebrecht com o interesse da influência do ex-presidente Lula. Tanto o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, quanto o ex-ministro Antônio Palocci já confirmaram essas informações, as denúncias feitas pelo Ministério Público Federal. E mais, Antônio Palocci disse que o ex-presidente já tinha conhecimento de todo o esquema de corrupção que acontecia dentro da Petrobras. Hoje, Lula tem a oportunidade de dar a sua resposta e esclarecer todos os passos. Parece que Lula chegou acompanhado aí de alguns petistas que estão acompanhando o ex-presidente e apoiando o ex-presidente. Em maio, Lula já esteve frente a frente com o Sérgio Moro e foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão. Já tem alguma data para esse julgamento, para a finalização desse julgamento, Douglas? É exatamente isso. O que acontece hoje aqui na capital paranaense é o segundo interrogatório do porquê. O primeiro processo envolvia o triplex de Guarujá, exclusivamente. Este, que aconteceu no dia 10 de maio, interrogatório, o juiz Sérgio Moro condenou a 9 anos e 6 meses de prisão o ex-presidente Lula, e o caso já está no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é a segunda instância da Lava Jato. A expectativa, de acordo com o presidente do TRF, Carlos Thompson, é que a segunda instância analise essa condenação dada pelo juiz Sérgio Moro até agosto de 2018. Se for confirmada a condenação do ex-presidente Lula, ele vai preso de acordo com o atual entendimento da lei, né? Condenação em segunda instância vai direto para a prisão, e mais, ele fica impedido de concorrer à presidência da República se isso acontecer até agosto de 2018, que é o prazo limite para que para o registro de candidatura. Por isso, agora então temos esse segundo processo envolvendo estes 2 fatos que eu citei, o terreno em São Paulo e o apartamento em São Bernardo do Campo. Ok, Douglas, muito obrigada. A gente sabe da correria aí de todo mundo em Curitiba, uma excelente cobertura para você e muito obrigada. Qualquer novidade pode entrar a qualquer momento também aqui no Falando Nisso ao vivo. Um bom trabalho para vocês, viu? Grande abraço, obrigado. Obrigada, Luquinha. Bom, o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje se impede o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de oferecer nova denúncia contra o presidente Michel Temer. A Corte também deverá decidir se afasta Janot dos processos nos quais Temer é investigado e ainda se as provas entregues por delatores da JF contra o presidente são válidas ou não. E a gente acompanha também de perto esse caso. 800 toneladas de mercadorias devem ser apreendidas do shopping 25 de março em São Paulo e a gente já comenta com vocês, mas bora pro beijo. Boa tarde, Solange, Lucas. Essa programação é excelente. Ela traz muitas explicações necessárias no dia a dia. Quero agradecer a vocês por tudo e vocês são líderes da audiência. Eu acredito que é um programa realmente que vale a pena a gente assistir. Parabéns para vocês todos aí e que Deus os abençoe, tá? Eu gosto mesmo para valer. Uma boa tarde a todos.
Quem é que quando passa já